que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente olha para esse amor de Cristo, ele nos força, né? Ele nos constrange, porque é um amor que não dá para comparar. E quando eu olho para dentro da palavra de Deus, eu escrevi uma frase que é impactante aqui para os irmãos, para que a gente possa começar a refletir nessa mensagem. Nós fomos alcançados pela graça que já foi derramada na terra, e essa graça se chama Jesus Cristo, amém? Amém. Todos aqueles que creem que foram salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo, estão salvos do poder do pecado para viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Por isso, nós fomos alcançados por essa graça. Aquele que não crê, a palavra de Deus diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está o quê? Condenado. Então, a graça já foi derramada na terra, que se chama Jesus Cristo. Mas alguém duvida disso? Tem muita gente que duvida que ele é realmente a graça de Deus revelada ao mundo. Mas eu creio que nessa noite, nós que estamos aqui, nós cremos que o Senhor Jesus, ele é essa graça salvadora de Deus, né, para nós. Mas para que essa graça ela possa me alcançar, é necessário que haja em mim um sentimento de impotência, de incapacidade e de arrependimento, que nós somos levados a esse sentimento de arrependimento pelo amor de Deus, né? Então é importante que eu reconheça que eu não tenho capacidade suficiente para ser salvo, mas quando eu olho para Cristo e eu vejo o amor de Deus revelado no mundo, eu entendo que, independente da vida que eu levei no passado, independente da vida que eu levei até agora, o Senhor é poderoso para me perdoar e me fazer uma nova criatura, amém? Amém. E me dar uma nova possibilidade de vida, não pelo que eu faço ou pelo que eu fiz, mas pelo que eu sou. Foi para isso que Jesus, ele morreu na cruz, para me libertar não daquilo que eu faço e não daquilo que eu fiz, mas ele veio nos libertar daquilo que nós somos na nossa natureza. Em Salmos, o salmista ele declara, vamos ler lá Salmos 51, isso não está aqui na mensagem, mas esse texto me veio agora. Vamos lá em Salmo 51. Para que a gente entenda a respeito do que Deus ele fez, né? Esse amor dele revelado ao mundo através de Jesus Cristo. O que ele fez em nós como natureza. Salmo 51, o salmista Davi, ele confessa o seu pecado, amém? Amém. A palavra de Deus fala que todo aquele que confessa os seus pecados, né? Aquele que vem diante de Deus com o coração quebrantado, o Senhor, ele não rejeita. Amém. E o salmista ele declara assim, ele começa o Salmo 51 dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. Grave isso aí. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilos de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Amém? Voltando ao texto, versículo 5, que ele fala, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Foi para isso que Jesus ele veio na cruz, para morrer em meu e teu lugar. Jesus ele não veio na cruz para
perdoar dos pecados que eu cometo. Por exemplo, ontem você cometeu algum pecado, você de repente xingou um palavrão, você mentiu. Jesus ele não veio para te perdoar desse pecado. Olha que interessante. Jesus ele veio fazer uma obra maior, uma obra completa. Amém? Amém? A palavra de Deus fala que ele veio para nos purificar de corpo, alma e entendimento. Como que ele vai nos purificar de corpo, alma e entendimento? É uma mudança que não acontece de fora para dentro, mas é uma mudança que acontece de dentro para fora. E só quem tem poder de fazer isso se chama Jesus Cristo. E ele, através do seu sacrifício na cruz, ele conseguiu nos resgatar. Glória a Deus. Nos resgatar como? Porque nós perdemos a natureza de Deus quando fomos criados. A imagem e semelhança de Deus através do nosso pai Adão. Porém a palavra de Deus fala que o segundo Adão veio para trazer a salvação. O primeiro Adão ele veio com o pecado, ele trouxe o pecado para a humanidade. Mas o segundo Adão, que se chama Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas como que ele faz isso? Você falou, pastor, que ele não veio me perdoar da mentira, ele não veio me perdoar do pecado que eu cometi ontem. Não, ele veio te perdoar daquilo que você é por dentro. Nós nascemos pecadores. Quando nós nascemos pecadores, o apóstolo Paulo explica isso lá em Romanos capítulo 6. Ele fala, no versículo 1 ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja ainda maior? Aí ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, Jesus, quando ele veio para nos perdoar dos nossos pecados, ele veio em primeiro lugar para matar o nosso eu interior. Ele veio para arrancar a minha vontade, o meu eu de dentro de mim, para que agora ele possa viver nessa casa limpa. Não é isso que ele fala? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e vai morar contigo. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo? O que o salmista entendeu quando ele foi pego em pecado? Porque aqui ele foi descoberto do seu pecado. E quando ele confessa o seu pecado diante de Deus, ele fala: Pai, não aparte de mim o teu espírito, mas purifica-me com isopo, e ficarei mais alvo do que a neve. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: Pai, eu já sou mal desde o ventre da minha mãe. Desde quando eu nasci, eu já nasci inclinado para o erro, eu já nasci destinado para fazer o pecado. O Senhor conhece a minha estrutura. A palavra de Deus diz isso, né? Que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E o Senhor não permanece com a sua ira para sempre sobre nós. Por isso ele envia o Filho dele, porque ele tinha de melhor, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e sair dessa situação de pecador, e encontrar hoje motivo, e hoje a solução para você conseguir dizer não para o pecado. Porque somente através de Cristo é que nós conseguimos dizer não ao pecado. Porque ao contrário, nós somos escravos. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1:15, ele está declarando exatamente isso. Vamos voltar lá. Ele fala: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, então, ele se colocava como o principal pecador, ou seja, reconhecendo a sua natureza, assim como aconteceu ali com o salmista Davi. Pai, em pecado eu fui gerado dentro do ventre da minha mãe, mas o Senhor é poderoso para me purificar. Me lava, não afaste de mim o teu espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Amém? Amém. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 9, versículo 13. O que Deus, na verdade, Ele quer de mim, de você nessa noite, é que nós reconheçamos
reconheçamos que precisamos de Cristo. Que a gente possa reconhecer que sem Jesus não dá para viver. Não tem aquele louvor que nós cantamos? Sem Jesus não dá. Cantamos aqui hoje, né, de manhã. Sem Jesus não dá. Quando eu reconheço que não dá para viver a minha vida sem estar com a presença de Cristo, então Ele se torna, Ele vem e entra na minha vida com o poder. Porque o que Ele quer de mim, de você, em primeiro lugar, é que a gente reconheça a nossa situação. Quando nós vamos ver isso na vida de Pedro, quando Pedro fala assim: afasta de mim porque eu sou pecador. Mas o Senhor, Ele tem um tempo para nos converter, Ele tem um tempo para nos salvar. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai operar essa obra de salvação na minha e na tua vida, amém? E começando por hoje, no nome de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 13. Todos acharam? Mateus capítulo 9, versículo 13 diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha que interessante. Quando eu, diante da presença de Deus, eu digo, eu não preciso de salvação, porque o que eu preciso o Senhor, na verdade, Ele me justifica pelas minhas obras, pelo aquilo que eu faço, porque eu jejuo, eu trago dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço caridade. Quantos vocês já não ouviram falar: olha, eu não preciso ir para a igreja porque eu creio em Deus, eu sou uma pessoa honesta, eu não cometo nenhum tipo de pecado, eu vivo minha vida correta. Ok, mas o pecado não está em você transgredir, o pecado está em não crer que Jesus é poderoso para te perdoar. Então, quando Ele diz aqui, olha, misericórdia quero e não sacrifício, Ele está falando o seguinte: Deus, Ele não quer o teu esforço para que você seja salvo, Ele quer que você reconheça a tua situação. Olha o que Ele diz: não veio salvar os justos, não veio chamar os justos para o arrependimento, mas Ele veio chamar quem? Os pecadores ao arrependimento. Então, quando eu me reconheço pecador e falo: Senhor, eu reconheço a minha situação e eu careço da tua graça e da tua misericórdia, o Senhor, Ele vem conforme se fosse um meteoro no teu coração, e Ele começa a entrar, Ele começa a trabalhar no teu ser, Ele começa a trabalhar nas tuas entranhas, mostrando: olha, filho, eu conheço a tua fragilidade, eu conheço que você é pequeno, eu conheço que você precisa de mim, porque é isso que Deus planejou desde o início, que o homem pudesse depender dele o tempo todo. Deus, Ele vinha se relacionar com Adão no cair da tarde, todos os dias. Deus, Ele deseja que nós possamos nos relacionar com Ele. Amém. Assim como nós temos relacionamento com o nosso marido, nossa esposa, assim como nós temos relacionamento com pai e mãe, Deus quer que a gente tenha esse contato com Ele todos os dias. Mas para isso é necessário que a gente reconheça que precisa dele. Amém? Amém. Então, em primeiro lugar, o que Deus quer de mim e de você é que a gente reconheça a nossa situação. E depois disso, Ele começa a operar aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Lucas capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Apontou para o irmão, hein? E nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Primeiro, então, o que Deus quer de mim e de você nessa noite é que a gente reconheça a nossa situação. Reconhecendo a minha situação, ou seja, que nós nascemos no pecado, somos pecadores por natureza. Reconhecendo, sim, reconhecendo o amor de Deus, ele vai começar a me causar esse constrangimento de entender: poxa, eu sou pecador, eu ando na prática do pecado, e como pode um Deus tão grande, que vive em santidade, que não erra, que não peca, enviar o seu único filho para morrer no meu lugar? E aí esse amor começa a gerar dentro de mim um sentimento então de impotência, um sentimento de ao mesmo tempo de tristeza, mas ao mesmo tempo um sentimento de gratidão. E aí é que esse amor me constrange e me leva até o centro dessa vontade de Deus, desse amor que se chama Jesus Cristo. Então, reconhecendo que eu não mereço, ele começa a mexer nas minhas entranhas, certo? Porque esse amor me causa tanto constrangimento, porque a palavra de Deus me diz que ele me amou primeiro. Ele te amou primeiro. Então, preste atenção aqui numa coisa. Quantos aqui já ouviram uma frase ou já falaram para alguém que ama, que de repente você pediu para namorar, pediu para casar, foi abandonado, foi traído, e você falou para ele assim: olha, eu te amo tanto, eu entrego a minha vida para você, né? Você fala: olha, eu estou dando o meu melhor para você, e a pessoa te rejeita, a pessoa simplesmente vira as costas para você. É assim que o mundo faz com Jesus Cristo. Mas, independente se você quer amar o Senhor Jesus ou não, ele continua te amando. E aí o que ele faz? Lembra que eu preguei aqui sobre a questão do filho pródigo? E sobre o pai também pródigo de amor, esperando o filho voltar. Quando o filho volta, o pai estava olhando o filho voltar. E quando o filho então aponta na direção, voltando para a casa do pai, o pai já estava ali pronto para abraçar o seu filho. O filho começa a confessar os seus pecados, o pai bota ele de pé, abraça. Meu filho estava morto, mas reviveu. Então Deus, ele está pronto para nos perdoar. Então ele nos amou primeiro. E olha que interessante, o Senhor, ele não está preocupado se você vai corresponder a ele ou não. O que ele está preocupado é com aqueles que vão reconhecer esse amor. Ele está preocupado é com aquele que vai quebrantar o seu coração e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu reconheço a minha situação, tem misericórdia de mim. E ele, como um pai amoroso, está pronto para te receber de volta na casa dele. Então, trazendo para o dicionário, eu peguei aqui uma coisa interessante, nem vou trazer para a Bíblia, mas para o dicionário. Por que o amor de Cristo ele nos constrange? Constranger, no dicionário diz que é aquele que sofre compressão, é apertado, é comprimido, que tem que agir contra a sua vontade e é obrigado, ele é forçado. Ué, como assim um amor que me força? Como assim um amor que me obriga? Por que o amor de Cristo me constrange? Eu vou explicar isso no final da mensagem. Como que esse amor ele pode me constranger? No final da mensagem eu vou explicar o que esse amor ele faz comigo e contigo, amém? Amém. 2 Coríntios, abram suas Bíblias na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Fiquem perguntando aí na mente de vocês: por quê? Como é que assim um amor que me obriga, um amor que me oprime, que me comprime? 2
Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17. Amém? Quem não achou, grita em misericórdia. Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17. Misericórdia aí, ajuda ali a irmã. Vai lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2. Deixar a irmã achar ali. É bom para os irmãos acompanharem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o 17. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos todos? Diz assim: pois o amor de Cristo, ele nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para quem? Para nós. Para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Porquanto se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, gente, vamos prestar atenção. Vou ler aqui em outra versão agora. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 17. Porque o amor de Cristo, ele nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que não vivem e não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Voltando para o texto de Lucas, olhem para cá. Olhem todos para cá agora para vocês prestarem atenção numa coisa. Voltando para o texto de Lucas, o que Jesus ele quis explicar com aquela parábola é que quando eu tento me justificar, dizendo que eu sou merecedor dessa salvação, e eu lembro que eu não vou falar aqui porque também está gravando, mas eu lembro que tinha um parente, não vou falar qual o grau de parentesco, mas eu tinha um parente que ele se justificava muito a respeito da salvação dele em Cristo, e falava, olha, eu sou isso, eu faço aquilo, igualzinho está escrito ali no texto. Só que Deus ele não quer esse tipo de reconhecimento pessoal daquilo que você conquistou. O que Ele quer de nós é que a gente entenda o que Ele fez por mim como gratidão. E aí a gente vai entender por que esse amor me constrange. Por que esse amor, mesmo me oprimindo, me comprimindo, Ele consegue me levar até a Ele de forma voluntária. Não somente obrigado, mas é uma obrigação por gratidão. Amém. Olha só o que acontece. Então, quando aquele publicano, o fariseu está ali se justificando, né, falando em voz alta, aquele fariseu então estava se justificando. Jesus ele pega e vira em outro evangelho e fala: qual desses dois desceram justificados? Em Lucas ele já diz, né, quem desceu justificado foi o publicano, que bateu no peito, mas não olhava para o céu, não tinha ousadia de olhar para o céu, mas dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, ou seja, o que significa essa palavra justificado? Significa que o Senhor, Ele pega o teu passado, está escrito lá em Colossenses,
Ele pega todo o teu... Gente, começa a lembrar agora de todo o teu passado, toda a tua acusação, todos os teus pecados. Aquilo que você cometeu de pecado, o Senhor, Ele pega todo o teu passado, Ele vem como aquele passado com um prego e crava na cruz. Amém, Senhor. Parafraseando, só para a gente poder entender. Ele pega todo o teu pecado como uma lista, leva essa lista na cruz e crava ela na cruz. Toda a tua condenação levada sobre Cristo na cruz, a palavra de Deus fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Cristo cobre os teus pecados. E o Senhor não vê mais aquela lista que o inimigo fez a teu respeito. Todo o teu passado e toda a tua acusação agora é coberta pelo sangue de Cristo. Ou seja, alguém consegue ver um papel que está cheio de sangue, coberto de sangue, um sangue grosso, consegue ver, não dá mais para ver, porque todo aquele escrito de dívida que estava contra você foi apagado. Ou seja, o que a palavra de Deus está te dizendo hoje? Que o sangue de Cristo, aquele publicano que reconhece a sua situação diante de Deus, desce do monte, desce diante da presença de Deus, sem passado. Desce purificado dos seus pecados. O Senhor olha agora para o publicano e não o vê mais como um pecador, mas olha para ele agora e vê um homem justificado. Um homem que foi lavado e remido no sangue do seu filho, no sangue do Cordeiro. Então, meu irmão, o Senhor não quer que você seja um ex-viciado, uma ex-prostituta, um ex-traficante. Você agora é nova criatura. Olha o que o texto está dizendo aqui. Em 2 Coríntios, no versículo 17, ele fala, assim que se alguém está em Cristo, se eu agora estou em Cristo, eu creio que eu morri e ressuscitei juntamente com Ele na cruz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez o quê? Então você não tem mais passado, meu irmão. O Senhor, Ele já te libertou, Ele já te perdoou. Se você crer nessa noite, você sai daqui purificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque não há mérito na salvação. Nós só precisamos crer. Glória a Deus. Nós cantamos aqui, o Senhor, Ele te chama para vir para a mesa dEle. Nós cantamos, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Ou seja, o Senhor não está te cobrando, não está te pedindo nada. Ele só está falando, vem filho, come, é teu, eu já preparei para você. Toma posse. O Senhor não está dizendo que você precisa pagar pela tua salvação. Basta você hoje tomar uma decisão em Cristo Jesus. Eu creio que sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. E você sai daqui uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Porque não é mérito, gente. Não tem mérito nenhum na salvação. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Logo, o início da nossa conversão é quando reconhecemos que somos pecadores e necessitamos da graça de Cristo. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 8. E é a partir de agora que Deus ele vai falar aos nossos corações de uma maneira impactante. Eu creio em nome de Jesus. Lucas capítulo 5. Mais. Porque às vezes a gente está dentro da casa de Deus. Às vezes a gente está ceando, está dizimando, está ofertando. E a gente não olha para Cristo como aquele que nos justificou de todo pecado. E foi falado isso aqui hoje de manhã, que as formalidades, às vezes, elas nos afastam da presença de Deus.
Porque eu começo a achar que eu sou justificado pelo aquilo que eu faço na casa de Deus. E eu começo a achar que porque eu estou fazendo, porque eu estou dando, porque... mas eu não falto um culto. Mas eu estou ali, eu estou varrendo a igreja, eu estou fazendo isso, né? Estou falando de todos os setores. Mas eu não falta um dízimo, né? Que a Bíblia diz, olha, se eu não deixar de dar o dízimo, eu estou roubando ao Senhor. Né? Como alguns pastores gostam de pregar em cima disso. Todavia vós me roubais, né? Aí as pessoas acham que porque eu dou o dízimo certinho, atrás um mês, eu estou com a minha salvação garantida. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que É graça. se é graça, é de graça, certo? É um favor que eu não mereço. É graça. Aí, por que eu vou falar isso? Que a gente vai falar agora de um personagem, por isso que eu falei que é impactante. A gente vai falar de um personagem que andou com Jesus 3 anos e 6 meses e não era convertido. Detalhe, expulsava demônio, fez milagre, andou sobre as águas, protegeu Jesus, falou, eu defendo a minha fé. Pegou a espada aqui, uma faquinha e cortou a orelha de Malco. Não vai levar meu mestre não. Mas foi necessário que esse homem fosse quebrantado, dentro da casa do Pai, quebrantado, até chegar ao arrependimento. Quando que ele chega ao arrependimento? É quando o Senhor cruza os olhos com ele. E aí Pedrão, lembra de Pedrão? Pedrão vai lá, olha para Cristo e lembra do que Jesus falou para ele. Porque Pedrão falou assim, o Senhor não morre não, mas se o Senhor morrer, eu vou contigo até a morte. E aí Jesus, com aquele seu olhar de amor, gente, tu imagina, né? Deus aqui na terra, estava aqui, olhou para Pedro assim e falou, Pedro, essa noite, Pedro, vai ser hoje, tu vai me negar 3 vezes. Essa noite, Pedro, você está dentro da casa de Deus, está comendo, está ceando comigo, a gente vai cear hoje. Está ceando comigo, Pedro, mas hoje tu vai me negar. Senhor, não vou, Senhor, vou contigo até a morte. Não vai não, Pedro. Tu vai me negar, eu conheço você por dentro. Você, Pedro, se conhece igualzinho Samuel, igualzinho o profeta. Tu olha para o exterior do homem, tu olha para aquilo que o homem está fazendo. Eu conheço você, Pedro, quando tu está sozinho no teu quarto, com a cabeça no teu travesseiro, não tem ninguém olhando para você. Eu conheço o teu levantar, eu conheço o teu deitar. Eu conheço, Pedro, quando você vai no banheiro, quando você está caminhando sozinho para a igreja. Eu te conheço, Pedro. Você não se conhece, mas eu te conheço. Não vou não, Senhor, não te nego. Tá bom. O que Pedrão faz? Negou. Mas aí acontece a obra mais maravilhosa de Cristo na cruz. Aleluia. Pedrão olha para aqueles olhos todo ensanguentado de Jesus, que apanhou bastante. E ele reconhece quando Jesus fala para ele, olha, você vai me negar, Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Pedro sai dali correndo da presença dele e vai chorar sozinho, amargamente. O que eu quero trazer para essa mensagem de hoje, igreja? O que está faltando para você sair correndo daqui? Não estou falando para você levantar a tua mão aqui na igreja, vir para cá e falar assim, eu quero receber Jesus, não. Eu estou dizendo o que está faltando para você sair daqui correndo e reconhecer que você precisa de Jesus e que você é pecador. E você precisa falar para ele, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque aí que acontece uma obra maior, porque é o que eu estou falando, quando o homem está quebrantado, quando o homem está destruído, quando o homem ele reconhece a sua situação, que ele fala, eu não sou nada, eu preciso de ti, tem misericórdia de mim, meu Deus. Quando o homem chega nesse estado lamentável, quando o homem ele se quebra totalmente, fala assim, eu não aguento mais viver comigo, é aí que o Senhor ele vem, porque
porque Jesus ele vai ressuscitar. Ao terceiro dia ele ressuscita e a primeira coisa que ele fala é: onde está Pedro? Eu quero falar com ele. Pedro sai correndo, anuncia: olha, o Senhor quer falar contigo. Pedro sai correndo lá, vai no túmulo lá: cadê meu mestre? Cadê? E não estava lá. Ele ressuscitou. Aí o que acontece? Uma obra maravilhosa. Jesus dá um tempo e depois aparece para Pedro. Estavam todos os discípulos reunidos, chorando, lamentando a morte de Cristo, no local escondido. E o Senhor Jesus aparece. Paz seja convosco. Sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus. E eles começam a lembrar de tudo aquilo que Jesus havia dito, que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Todos ali são cheios do Espírito Santo. Reconhecem a sua situação. Pedro agora começa a caminhar com Jesus, olhando para Jesus e falando: meu Pai, ele ressuscitou, eu vi esse homem todo ensanguentado, eu vi ele na cruz. E esse homem, como é que ele está aqui? Fica ali, mas ao mesmo tempo com medo, porque Jesus falou que queria falar com ele. E aí Jesus fala com Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Vamos lá, vamos, que depois senão eu vou pular a mensagem. Lucas capítulo 5, versículo 8. Diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Amém? Pedro então começa o início do seu ministério, o início da sua conversão, reconhecendo que é pecador. E termina reconhecendo que é o quê? Pecador. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas capítulo 22, versículo 31, 32. Disse-lhe também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, confirma os teus irmãos. No 33 ele diz: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que tu 3 vezes me negues que me conhece. E ele disse: quando vos mandei sem bolsa, ou alforje, ou alparcos, faltou-lhe-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Amém? Mas o que eu quero falar está aqui no versículo 32. Pedro diz assim, Jesus diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. Ou seja, gente, Pedro estava andando na igreja, participando das coisas da igreja, ceando na igreja, e não era convertido. E aí Jesus então chama Pedro após a ressurreição e fala: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E aí Pedro na terceira fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo.
apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro então é convertido pelo Senhor. Amém? Amém. Ele é convertido pelo Senhor Jesus. E aí esse homem covarde, esse homem que não tinha coragem de dizer que era cristão na frente dos outros quando o seu mestre estava sendo crucificado, esse é o mesmo homem que depois é pego falando a respeito de Jesus em praça pública, é levado diante do sinédrio, e aí batem nele e falam: parem de pregar no nome desse homem. E esse mesmo Pedro se levanta agora cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque para que serve o Espírito Santo na vida do cristão? É para me dar ousadia. É Ele que me guia a verdade. Ele me leva até Jesus. E agora o Espírito Santo de Deus impulsiona Pedro a se colocar de pé e fala: olha, vale mais obedecer a vocês como homem ou a Deus? A Deus. Pois vamos continuar falando no nome de Jesus Cristo. Apanha pra caramba e vai pregar. Eles voltam para a praça pública e continuam pregando. Ele agora, na descida do Espírito Santo, quando Jesus fala: olha, ficai aí até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tinham 500 testemunhas, ficam 120 reunidos ali em oração, aguardando Jesus voltar. Jesus sobe aos céus. Mas no 10º dia o Espírito Santo de Deus vem como um vento impetuoso sobre aquela casa. E a palavra de Deus diz que ele vem como um vento impetuoso e encheu toda a casa que eles estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que língua de fogo. E se cumpre a profecia de Joel, e Pedro se coloca de pé, porque começaram a falar: esses homens eles estão bêbados. O que está acontecendo? Era 9 horas da manhã. Esses homens estão bêbados. Estão falando aí tudo confuso, tudo esquisito. E Pedro se levanta e fala: não, isso que vocês estão vendo não é obra de álcool. Eles não estão embriagados. Aconteceu aqui aquilo que aquilo que o profeta Joel profetizou, que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. E aí aquele homem faz com que 3.000 almas se convertam. Olha que interessante. Aquele homem de covarde agora se torna um pregador da palavra de Deus, cheio, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, e é levado depois, futuramente, segundo os historiadores, é levado à morte. E na hora da sua morte ele diz: olha, eu não quero que me crucifiquem como meu Senhor, mas me coloquem de cabeça para baixo. E matam Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria. Ou seja, esse homem foi até a morte pelo nome de Jesus. Quando ele falava estando na casa de Deus, estando na presença do Senhor, ele não era convertido, ele falava de boca para fora. Mas depois que o Espírito Santo de Deus entrou no coração dele, ele reconheceu a sua situação. Aquele homem mudou completamente, foi até a morte. Amém? Quantos creem que o Senhor ele pode fazer isso na tua vida hoje? Em nome de Jesus. Quando alguém oferece um presente para você, de graça. Recebemos agora, recentemente, né? A gente vai instalar um telão. Recebemos um retroprojetor da igreja. Recebemos tripé. Está chegando suporte para botar no teto, o retroprojetor ficar bonitinho. Aí recebemos isso. E é difícil a gente receber presente, não é difícil? Porque eu não pedi. A pessoa pegou e falou: pastor, eu quero abençoar a igreja. Vou abençoar, mas não quero que fale meu nome, tá bom? Vou abençoar. Vou aqui abençoar a igreja com o retroprojetor, vou dar o telão. Que bênção. Mas para a gente receber é difícil, gente. Por isso que é mais bem-aventurada a coisa é dar, né? Do que receber. É melhor dar do que receber. Então, quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem que pagar pelo presente. E nem se esforçar para merecer, porque foi o quê? De graça. Graça é um ato de amor incondicional, que não depende da pessoa que recebe. Eu não fiz nada para merecer. Mas olha, a graça,
revela o bom caráter de quem dá e não de quem recebe. Aleluia. A graça de Deus, ela vai refletir para mim e para vocês nessa noite que o amor dele é que tem que ser exaltado, porque ele nos amou primeiro. Então a graça só revela quem é Deus. Deus, ele é amor. Ele não está olhando a tua condição, o que você tem feito, como você tem andado. Não, ele simplesmente chega para você e fala: filho, reconhece a tua situação, reconheço que eu preciso. A igreja não estava precisando de um retroprojetor para vocês lerem a letra ali do louvor? A igreja não estava precisando de um telão? Amém. Estava ou não estava? Para vocês acompanharem as letras que às vezes a gente canta aqui, vocês não sabem louvor, e agora vocês vão ver, vocês vão conseguir acompanhar o louvor pelo telão. Aleluia. Glória. Então, estávamos precisando? Sim, eu reconheço essa situação. Mas o que eu fiz para merecer nada? Veio de graça. Aleluia. Então a graça vai revelar. Olha que interessante, gente. A graça revela quem está dando. Que a essência só é amor. Deus, ele é amor. E ele te amou primeiro. Porque sem você pedir, ele entregou o filho dele para morrer na cruz por você. Deus, ele mostra o seu amor por nós através da graça revelada em Jesus Cristo. Nós merecemos castigo por causa dos nossos pecados, mas Deus nos enviou Jesus para pagar o preço e nos oferecer a salvação. Mesmo não fazendo nada para merecer, nós podemos ser libertos do poder do pecado, perdoados do castigo eterno e adotados como filhos de Deus para morar com Jesus para sempre. Amém. Só precisamos ter fé, acreditar, crer no Senhor Jesus hoje. Amém? Amém. Esse amor me obriga a amá-lo. Agora a gente começa a entender o porquê que o amor me comprime, me oprime, me obriga. Ó, esse amor me obriga a amá-lo por saber que ele me amou enquanto eu estava perdido em meus pecados. Então, ou seja, é um amor que me impulsiona, me comprime para Jesus, porque eu entendo que eu não merecia esse amor. Então, como gratidão, eu falo: Senhor, eu te entrego a minha vida por completo. Faça de mim conforme a tua vontade. Amém? Para finalizar a mensagem, Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos finalizar a mensagem, amém? Eu não ouvi, hoje é forte, pai, essa mensagem. É fria. Eu não ouvi os glórias, os aleluia. Nós somos uma batista renovada, cadê o glória a Deus? Na hora que eu falei aqui, ó, perdido pelos meus pecados, eu era para ter falado glória. Se meu sogro tivesse aqui, ele ia dar um pulo nessa cadeira. Ele ia dar um pulo. Tinha levantado meio mundo aqui. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o 13. Amém? Amém. Vamos finalizar a mensagem com esse texto. Eu falei que ia falar no final, mas acabei falando no meio, né? No final da mensagem, explicando o que significava esse constrangimento que me obriga, né, a ele. Mas é uma obrigação por amor. É diferente, né? Vamos lá. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 13, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, gente, olhem para cá rapidinho. Todos aqueles que estão andando na prática do pecado, não é para a gente julgar, não é para a gente condenar aquelas pessoas que estão pecando,
Ou de repente chega na tua frente e fala um palavrão e você fala, está falando palavrão. Não, olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 2 que no outro tempo em que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, os demônios, eles operam no ar. Eles operam fazendo com que o homem peque o tempo todo. Então existe uma opressão maligna para que o homem peque. Essa é a obra do diabo, fazer o homem pecar. Desde o início foi essa a obra do diabo. Mas Jesus vem trazendo a solução. Por quê? Porque lá em 1 João diz que a obra do diabo é fazer o homem pecar. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou. Amém. Para desfazer a obra do diabo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Vamos continuar, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Aleluia. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Para mostrar no século futuro, vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O que é um dom? É um presente. Pela graça sois salvos por meio da fé. E nem a fé vem da gente. Nem a fé que nós recebemos vem da gente. Então você não tem mérito nenhum por ter fé. A fé que nós temos, ela vem pelo seu Filho. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porquanto somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus quer que a gente ande em boas obras. Porquanto, lembrai-vos. Olha o que está falando aqui, presta atenção, igreja. Portanto, lembrai-vos de que vos noutro tempo eres gentios na carne, e chamados à incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo seu sangue, o sangue de Cristo, chegaste perto. Aleluia. Amém? Amém. O que ele está querendo dizer? Antigamente, o homem, para ser salvo, era necessário que ele observasse as leis de Deus. O homem macho, nascido na casa de um judeu, deveria ao 8º dia ser circuncidado. E aí, pela mão dos homens, ele era então circuncidado, o judeu ao 8º dia, com um ritual, dizendo: agora você é um judeu. Mas a palavra de Deus vai declarar depois, o apóstolo Paulo diz que a circuncisão que Cristo veio fazer, Ele veio fazer em nossos corações, arrancando as amarras do diabo, do pecado. Ele veio nos circuncidando, tirando tudo aquilo que nos prendia ao pecado, para nos dar vida.
É necessário então agora que a gente como cristão, homem, tenha que circuncidar? Não! Depois o apóstolo Paulo também vai explicar isso. Não quem lá em 2 Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios 7, ele fala: não, você que veio não é para circuncidar não. E você que já está circuncidado também para aí, fica quietinho. O que nós precisamos entender é que nós temos que agora servir a Cristo com um coração voluntário. Com essa fé que Ele coloca no meu coração. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quando eu recebo esse presente, eu entendo: Senhor, muito obrigado, eu creio nessa palavra, eu creio hoje que sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, que eu não vivo mais embaixo de condenação, que eu não preciso mais andar em pecado, de pecado, mas agora eu creio que o Senhor me purificou, justificando o meu passado, e agora eu estou livre da condenação do pecado. Porque através de Cristo eu estava longe, mas Cristo me trouxe para perto. Não precisa mais de ritual para ser salvo. Eu só preciso de fé. Amém? Que vocês possam sair daqui certos de que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Possam ceiar nessa noite com o coração limpo e puro, falando: Senhor, eu vou cear porque eu creio que sou liberto e lavado no sangue de Jesus. Muito obrigado por essa salvação. Eu me rendo aos teus pés. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pela graça sois salvos. O amor de Cristo